Ali o senhor comentou que seriam os dois últimos dígitos, mas então o número de entradas vai depender para cada aluno. Por exemplo, se alguém tiver o final 05 e outro tiver 99, vão ter mais bits de entrada, né? Não, tu vai fazer em duas etapas diferentes. Primeiro tu vai fazer o 9, e se for 99, tu vai fazer só uma vez, né? Se os dois números forem iguais. Ah, tá. Então são os dois últimos, mas é um número por vez. Exatamente, claro, sim. Não tem como colocar dois números, né? Tá. E outra coisa, esse trabalho ele deve ser feito na protoboard também ou ele é só no microcap? Alguém do grupo tem que fazer na protoboard e o resto no microcap, assim como os outros. Ah, tá. Então esse tem duas semanas também de prazo de entrega, como o do display de 7 segmentos. Não, esse não, porque esse é bem mais simples, né? Tá. Aí, bom, e um relatório para o grupo, como foi o anterior, né? Exatamente. Esse comparador que o senhor falou que tem que ter no final, eu não tô lembrado. A gente chegou a ver isso em aula, o senhor explicou há pouco tempo, porque eu não entendi bem como que deve ser feita essa comparação no final, né? Para ver se não me engano, é a paridade, né? Da Pode saída. simplesmente comparar que os números são iguais, mostrando no vídeo, ou tu pode fazer uma shor deles, mostrando que ambos têm o mesmo número de uns. Como for mais fácil. Tá bom, acho que entendi. Acho que é isso então. Obrigado, professor. Imagina. Professor, daí esse seria para entregar nessa sexta? Sim. Tu acha que teria como fazer para segunda? É que como a gente não sabia os números, a gente ainda não começou a fazer a lógica. Daí, É que a lógica dependia dos números, né? tá, tá certo. E no caso, eu e a Júlia, que somos uma dupla, a gente monta esse ou na protoboard, eu digo? Vocês já fizeram o dos 7 segmentos? Sim, aí quem montou foi a Júlia. Tá, então tu faz esse e depois eu vou sortear outros dois para vocês fazerem. Tá, beleza. Obrigada. Nada. Então, o que a gente vai começar a falar agora são de elementos de memória, como é que a gente consegue armazenar bits, que são basicamente a maneira como a gente... Só um pouquinho. Professor, alô. Pode falar. Eu já montei, sim, para todos os números. Eu posso manter o mesmo circuito e só mostrar daí os dois. Exatamente. Eu faço especificamente daí, tipo, montar de novo só para mostrar os dois números. Não, porque a lógica é a mesma, tu só precisa fazer um vídeo mostrando para os dois números. Então, voltando, a gente vai falar dos elementos de memória. Um elemento de memória tem, basicamente, a gente vai considerar um módulo lógico, que é um quadrado, simplesmente. Mas hoje a gente vai olhar o que tem dentro desse quadrado, dessa caixa preta, vamos dizer assim.
E ele pode ter 3 funções: escrever ou write. Ele pode ter a função de hold, onde o valor de saída não muda, ou seja, ele mantém o valor que está ali dentro, ele armazena o valor. E, obviamente, ele tem a função de ler, né? Não adianta a gente simplesmente escrever se a gente não puser ler e revelar o valor de saída. Então, de maneira bem simplificada, nós temos a entrada, um valor de controle, que vai me dizer se eu seguro esse valor ou não, e o valor de saída quando eu quero ler aquele valor, ou quando eu quero segurar aquele valor, que vai ser o bit de controle. Então, esses módulos são muito similares ao MUX, no sentido que eu tenho entrada, saída, e tenho bits de controle. Tem uma série de memórias que utilizam esse sistema de ler e escrever. Eu vou falar de algumas aqui, resumidamente. A primeira é a memória RAM, que vocês devem conhecer dos computadores, que a tradução é uma sigla para Random Access Memory, ou seja, memória de acesso aleatório. Isso é o que o computador usa quando ele quer acessar algo que está no disco rígido. Ele precisa daquele acesso rápido para aquela informação, ele vai trazer todos aqueles bits de informação para a memória RAM. Então, por exemplo, se a gente abre muitas janelas no computador, ele vai ficando lento, porque a memória RAM vai ficando saturada. E o motivo para isso é que, às vezes, a gente precisa de mais memória RAM para determinadas situações, né? Principalmente quando se trata de jogos ou quando se trata de programas muito pesados que precisam de muito processamento. Paralelamente, a gente tem o que chama-se de ROM, que é Read Only Memory, que é memória de apenas leitura. Isso é o que acontece no computador quando a gente acessa inicialmente, para quem conhece, a BIOS, que é Basic Input Output System. Então, ali tem toda a informação da placa-mãe e das configurações que a gente pode colocar, e aquilo não pode ser modificado, né? Então, ela é uma memória de apenas leitura. Uma vez que ela está gravada, ela não pode ser modificada. Esse ROM, como a gente vai ver na outra aula, também vem de CD-ROM, né, que é Compact Disc Read Only Memory. Embora é uma tecnologia já ultrapassada, né, porque hoje se usa tudo com USB, mas no início se usava CDs, tanto que hoje os computadores nem vêm mais com entrada para CD e DVD, né, mas a ideia é a mesma, uma vez que eles estão gravados, eles não podem ser modificados, embora existiram depois, e a gente vai falar disso na outra aula, CDs e DVDs que são regraváveis, e a gente vai ver como é que isso é possível. Nós temos os EPROMs ou PROMs, que são os ROMs programáveis, então, a gente, uma vez programado, ele não pode ser modificado, porque ele é um read-on memory. E, finalmente, os registradores, que a gente também vai ver mais à frente, que eles armazenam a informação mesmo quando a gente desliga o computador. A memória RAM não, né? A memória RAM, assim que a gente desliga um computador ou um sistema, quando a gente tira a energia dele, ele apaga toda a memória e a gente vai ver o porquê disso. Para isso, nós temos 2 sistemas, que é o LET, que a tradução mais próxima seria trinco, mas vamos chamar de LET para usar o nome mais comum da literatura, e os flip-flops, também chamados de FF. Tá? Então, nós temos 2 estados biestáveis, ou seja, 2 estados que ele pode manter. Nos flip-flops, eles são síncronos, ou seja, eles estão no mesmo período do clock do processador, e no LET ele pode ser assíncrono, ou seja, ele pode estar num período diferente do clock do processador.
Em ambos os casos, eles armazenam apenas um bit de informação, como a gente vai ver. Então, como é que ele funciona? Aqui eu coloquei a tabela verdade de uma porta NAND, para a gente relembrar como é que é a tabela verdade dela, porque ela vai ser essencial para nós entendermos o funcionamento desses sistemas. Então, só relembrando que na porta NAND, ao contrário, é a AND negada, né? Então, a saída é sempre 1, exceto quando ambos os valores são 1, a saída é 0. Então, vamos considerar o primeiro caso. Né? Aqui está a montagem de um flip-flop com uma porta NAND. Então, como é que é a montagem dele? Ele é bem diferente do que a gente está acostumado. A gente tem a entrada A numa porta AND, vai ter uma saída P, mas nós ligamos essa saída num segundo flip-flop, uma segunda porta NAND, perdão, certo? E a saída dessa porta é ligada na entrada da outra, tá? Por mais confuso que isso possa parecer, você vai entender o porquê que isso é feito dessa forma. E aqui vai entrar uma entrada B, e aqui uma entrada A, e a gente vai chamar as saídas momentaneamente de P e Q. Flip-flop vem do fato que flip-flop é chinelo, como se fosse Havaianas, um chinelo Havaianas em inglês, então quem inventou isso achou que isso aqui parecia um chinelo. Então, por isso que tem esse nome. Tá? Bom, vamos considerar o primeiro caso, então. Se eu inserir A igual a 0, qual que vai ser a saída de P? Vai É por ser isso que 1, né? vai ser sempre 1. É por isso que eu coloquei um quadrado aqui, que isso é a coisa mais importante para entender o funcionamento dos flip-flops. Sempre que eu colocar 0 numa porta AND, não importa o sinal de B, eu forço a saída para 1, certo? Então, aqui vocês estão vendo, ó, para esses três casos aqui, para esses dois casos aqui, onde A é 0, a saída é automaticamente 1, independente se B é 0 ou se B é 1, certo? O mesmo vale para B. Se B for 0, ele também força 1 a saída. Então, a coisa mais importante que vocês têm que notar aqui é que numa porta NAND, qualquer entrada que for 0 vai forçar um 1 na saída. Essa é a coisa mais importante que vocês têm que ter em mente, tá? Então, isso faz com que P seja automaticamente 1, certo? Então, quer dizer que agora, como essa saída aqui está ligada na entrada de B, eu estou colocando 1 aqui nesse valor, certo? Agora, a saída de Q vai depender de B. Então, se B é 1, como eu coloquei aqui no exemplo, vai ficar 1 e 1, a saída de Q é 0. Então, eu vou ter P igual a 1 e Q igual a 0. Que é o que está mostrado aqui. Se agora eu mudar o A de 0 para 1, como eu estou entrando com 0 aqui, porque a saída de B é 0, né? E a saída de B está entrando aqui, eu vou ter 0 e 1, e a saída necessariamente é 1. Ou seja, isso não muda o valor que eu estou colocando. Se eu fizer o contrário agora, e trocar o 1 para 0, a saída também não muda. Considerando que a gente não mudou o B, obviamente. Tá? Então, isso gera uma tabela verdade desse tipo, onde se a entrada é 0 inicialmente,
o P é 1, o Q é 0. Se eu mudar ele para 1, mantendo o B igual a 1, a saída é a mesma. E se eu voltar ele para 0, a saída é a mesma. Por isso que ele chama-se de sinal estável, né? Se eu mantiver um sinal constante aqui e alterar o outro, a saída não vai ser modificada. Ela só vai ser modificada se eu alterar os dois simultaneamente, como a gente vai ver mais à frente. Tá bem? O contrário também vale, né? Porque eles são simétricos, né? Se eu aplicar A igual a 1 e variar o B, a diferença é que agora o Q, que é 1, e o P, que é 0. Tá bem? O que vai acontecer agora se A e B forem 0 simultaneamente? Isso cria um estado não definido e é evitado, e eu risquei aqui que é inútil, não é bem inútil, mas não é utilizado. Tá? Porque vai acontecer o seguinte: se eu colocar 0 aqui, vai forçar o 1 na saída, né? Aí aqui vai entrar 1 e 0 e vai forçar 1 na saída também. Então, ambos vão ser 1 simultaneamente. E não é o que a gente quer, como a gente vê mais na frente. O que a gente quer é que um seja o negado do outro. Então, por isso que isso não é utilizado. Então, aqui é a mesma coisa que nós vimos antes, né? Se a gente trocar ambos. Então, isso nos gera essa tabela verdade aqui. Então, se A for 0 e B for 1, eu tenho que P é 1 e Q é 0, como nós vimos anteriormente. Se eu inverter eles, eu inverto a saída também. Se ambos forem 0, eu vou ter que ambos teriam que ser 1s, isso não é utilizado, porque fica não definido. E se ambos forem 1, a gente entra no estado de hold, ou seja, ele vai manter o valor que eu tenho, porque esse valor não vai ser alterado. Isso vem do fato que se eu tenho, por exemplo, aqui P igual a 0, eu vou colocar, se P é 0, vamos olhar aqui, ó. Se P é 0, eu sei que Q é 1, né? Então, se P é 0, e eu colocar 1 aqui, o Q vai continuar 1. Se eu entrar com 1 aqui e 1 aqui, o P continua sendo 0. Então, isso não altera o valor de saída. Por isso que a gente chama esse estado de hold, ou manter, né? Esse flip-flop é chamado de set reset, ou reset set, também conhecido como RS, tá? Onde nós temos essa tabela verdade que vocês estão vendo aqui, tá? Então, se eu quero setar o valor, se eu quero setar o bit igual a 1, eu vou colocar o S ou A igual a 1. Agora a gente vai trocar as variáveis aqui para ficar mais claro por que chama set e reset. Então, se eu colocar o A igual a 1, eu sei que essa saída aqui vai ser 1, que eu estou chamando ela de Q agora, ao invés de P. E eu sei que aqui vai aparecer, onde era Q antes, vai aparecer 0. Então, eu escrevo como Q e Q barrado, porque um é o contrário do outro. Então, eu estou setando o valor igual a 1. Isso faz com que eu estou armazenando um bit de informação igual a 1,
exatamente como eu preciso para manter um elemento de memória. Mas notem vocês que no momento que eu desligar essas duas portas, ou tirar aquela alimentação de 5 volts que ela precisa, esse valor vai ser apagado. Então, por isso que é o tipo de coisa que é usado em memória RAM. Cada elemento de bit de uma memória RAM utiliza duas portas NANDs e também pode ser utilizado duas portas NOR, como a gente vai ver mais à frente. Mas isso aqui armazena um único bit. Então, esse é o elemento de set, como eu acabei de falar. Eu posso querer agora apagar esse valor. Quando eu apago esse valor, eu quero fazer o reset, ou apagar o valor. Então, eu vou colocar o B igual a 1, que vai forçar um zero, vai forçar um zero aqui no negado, certo? Desculpa. Se eu colocar o B igual a 1 igual, e o A igual a 0, isso vai forçar um zero aqui, e o negado dele vai ser 1. Então, qual que é a vantagem disso? Eu zero aquele valor de entrada, a de saída, perdão, e eu tenho automaticamente o valor negado dele aqui, se eu precisar utilizar o valor negado daquele bit, ele já me fornece automaticamente nessa configuração. E se ambos forem 1, a gente tem que ele mantém o valor, seja 0 ou seja 1, é o valor de hold. Então, basicamente, esse tipo de flip-flop, que é o RS, tem essa característica dele manter o valor de set e reset quando os dois são iguais, ou eu posso setar ou eu posso resetar. Então, isso é muito utilizado em memórias RAM para registrar. Então, vocês imaginam a complexidade de uma memória RAM, porque para cada bit eu tenho que ter isso aí. Considerando que um bit, eu preciso de 8 bits para 1 byte, né? Então, quando a gente fala em 4 GB de memória RAM, são 4 gigabytes. Então, isso vezes 8 vai me dar 36 bilhões de bits. Ou seja, eu tenho 36 bilhões dessas estruturas aqui dentro de uma memória RAM. Quando eu estou falando de uma memória de 4 GB, né? É 4 gigabytes. Então, é algo extremamente complexo. E se vocês lembrarem quantos transistores vão dentro de uma porta NAND, vocês podem ainda multiplicar esse valor pelo número de transistores e vocês vão ver quantos transistores são necessários para formar um elemento de memória desses. Tá? Isso falando, é claro, das memórias RAMs tradicionais, né? Tem outras memórias mais modernas que a gente vai ver mais à frente, mas as primeiras memórias RAMs trabalhavam dessa forma. Tá bem? Dúvidas até aqui? Bom, esse é o princípio básico do que a gente vai ver agora nas próximas 3 aulas. Então, é muito importante que vocês entendam esse princípio de funcionamento, porque ele é fundamental para entender todo o resto que vem pela frente, porque a gente vai ver uma série de flip-flops que operam de diferentes formas e o princípio fundamental deles é sempre o mesmo, é saber qual valor força o valor de saída. Para exemplificar isso melhor, eu vou falar da porta do set reset do tipo NOR, que é montado da mesma forma. A diferença é que agora o set é embaixo e o reset é em cima. Então, eu tenho que é barrado e, de novo, o valor de saída de um é ligado na segunda entrada do outro e vice-versa.
Então, na porta NOR, eu botei a tabela verdade aqui de uma porta NOR. Nós temos que o valor de saída é sempre 0, a menos que ambos sejam 0. E aí a saída vai ser 1. Então, qual bit 0 ou 1 força o valor de saída? Essa é a primeira coisa que você tem que analisar sempre quando analisarem um flip-flop. É o 0 ou é o 1 que força o valor de saída? É o 1. É o 1, exatamente. E o que ele força? Ele força um 0 na saída. Como a gente pode ver aqui, ó. Sempre que for 1, qualquer um deles for 1, eu vou ter 0 na saída. Tá? Então, é exatamente o oposto do que nós tínhamos lá anteriormente, né? Então, se eu colocar A igual a 1, ou o set igual a 1, isso vai forçar um 0 aqui no barrado, certo? Então, se aqui é 0, eu tenho que necessariamente que esse aqui seja 1. Então, vai entrar... Desculpa, aqui eu fiz o desenho errado. Isso não entra no reset, isso aqui entra na segunda entrada, tá? Então, vai forçar um 0 aqui, vai dar 0 e 0. Então, a saída vai ser 1. Então, isso é o set, ele está setando o valor, como se diz coloquialmente, né? E o barrado é 0. Tá? Então, basicamente, é a mesma ideia por trás do que nós vimos anteriormente. A diferença agora é que é feito com portas NOR. Quando que se usa portas NOR ou portas NAND, isso depende do projeto. Tá? Depende do que for mais disponível no projeto, pode-se utilizar tanto uma quanto outra. Então, aqui está a tabela verdade do que nós acabamos de falar. Então, vamos olhar um outro tipo, que é o tipo D, que é o que vocês têm na lista de componentes, que é o mais utilizado, que ele tem uma única entrada e uma única saída. Ele não tem a saída barrada. O circuito integrado te dá a saída barrada, porque ele tem uma porta NOT dentro, mas não necessariamente ele precisa fazer isso. Nesse caso, se a gente fizer com portas NOR, como está mostrado aqui, a gente tem a saída barrada e isso nos elimina o problema de ter sempre um 0 e o outro 1, e o 1 o outro 0. Como é que a gente elimina esse problema? Simples. Eu pego o valor de D, faço a inversão dele e insiro na outra porta de baixo. Então, eu sempre garanto, dessa forma, de que um vai ser o contrário do outro, certo? Então, se um é 0, aqui é 1, se aqui é 1, o outro é 0. Ok? Então, o tipo D é o tipo mais utilizado por causa disso. Eu não preciso de dois valores de entrada. Eu preciso de um único valor de entrada e, utilizando a inversão, eu garanto isso. Qual que é a desvantagem dele? Ele não tem o sistema de hold, né? Ele só tem o sistema de transmitir o sinal. Então, ele vai armazenar esse sinal enquanto tiver energia fornecida para as portas NOR. Assim que eu tirar a energia das portas ou dos transistores, se vocês preferirem, ele vai desligar aqui e vai ser tudo 0. Isso é interessante notar também que isso vale muito para as portas RAM, mas, por exemplo, para discos rígidos isso não vale, porque a gravação antigamente era magnética, né? Hoje é elétrica, mas em ambos os casos, quando a gente faz a formatação de um computador,
ele não necessariamente apaga a informação continua lá, o que ele apaga é o endereço da informação. Então, quando formata um HD, por isso que em muitos casos a polícia, quando vai fazer investigações e pega os HDs dos investigados, tem métodos para se recuperar essa informação sem saber o endereçamento. A gente vai falar de endereçamento mais à frente. Mas existe um método, existem programas, na verdade, que fazem uma coisa chamada formatação física. Uma formatação física de um computador faz com que ele escreva zero em todas as partições do computador. Então, se for feita uma formatação física no computador, ou seja, escrever zero em todo ele, em todo o disco rígido, significa que eu vou apagar completamente a informação e ela não pode mais ser recuperada. Como é que eu garanto agora que isso aqui vale para 1 bit, né? Mas é óbvio que nós temos vários desses ligados em série ou em paralelo, dependendo do tipo de informação. Mas vamos pensar primeiro em paralelo. Como é que eu faço a sincronização disso com os clocks, de modo que todos os bits façam a mudança sincronizada? Na verdade, é relativamente simples, né? Aqui está um sinal de clock que não é exatamente quadrado, né? Ele tem um tempo de subida e descida sempre. Então, eu desenhei dessa forma. Aqui seria um período, aqui seriam 2 períodos, depois vai para 3 períodos e assim por diante. Então, se ele tem um período de 10 na menos 9 segundos, a gente sabe que a frequência é o inverso do período, a gente vai ter que a frequência é de 1 GHz. O que não é muito, mas é mais ou menos o que opera um processador de uns 3, 4 anos atrás. Hoje se opera com velocidades ainda maiores, mas é só para a gente passar a ideia. Então, se eu trabalho com flip-flop 7 e 7, o que se faz é o seguinte: eu ligo antes do flip-flop, então isso aqui é o flip-flop. Antes do flip-flop, eu vou ligar aqui 2 portas AND, tá? E nessas portas AND, eu vou ligar o clock. Então, o que acontece, né? Acontece é que a saída que eu tenho aqui é R AND o clock, a saída que eu tenho aqui é S AND o clock. Isso para a porta NOR, né? Para a porta AND, perdão. Ligado depois numa porta NOR. Então, quando o clock é 0, a gente vai para a situação de 0, 0, que está mostrando essa tabela verdade, que é a situação de hold. Ou seja, ele vai manter o valor que estava escrito antes. O NAND, lembram-se que é quando é 1, 1. Então, ele é feito de forma contrária. Eu posso fazer isso colocando aqui o clock invertido, ou colocar uma porta NOT aqui para operar com o clock invertido. Mas não importa. O que significa que todo o tempo que o clock for 0, ele não vai fazer nenhuma alteração no flip-flop, tanto nesse tempo aqui, quanto nesse tempo aqui. Quando o clock for 1, que seria esse caso ou esse caso, aí ele vai deixar passar o valor de S, de R, ou de Q e de Q barrado. Então, nós temos a seguinte situação de tabela verdade: 0 e 0 é a situação de hold, isso quando o clock é 1. 1 e 0 é a situação de set, então ele faz com que o Q seja 1 e o Q barrado seja 0, então eu estou armazenando um bit de 1 aqui.
Se eu quero armazenar um bit 0, então eu coloco 0 aqui no set, ele vai colocar Q como 0, certo? Só que na porta NOR o 11 não é utilizado. Aqui está mostrado a mesma coisa por um flip-flop do tipo D. Lembrando que o tipo D utiliza uma única entrada com um inversor, certo? Então, isso funciona da mesmíssima forma. O D de saída aqui vai depender do D end com o clock que ele está entrando. Então, eu vou ter os dois casos diferentes aqui. Se aqui for uma entrada 1, com clock 1, vai ser 1 end 1, que é 1, aqui vai ser 1, e o inverso dele é 0, então automaticamente o 0 numa end força um 0 na saída, e aqui vai forçar o 1, por causa da porta NOR. E o que é barrado vai ser 0. Se eu colocar 0, vai ser o contrário. Aqui vai ser 0 e aqui vai ser 1. Nós temos um sistema... Existem sistemas mais sofisticados ainda, chamados de mestre-escravo ou master-slave, que é um sistema mais seguro, porém mais complexo, que é impedir mudanças na saída de Q pelas entradas. Então, isso é feito de duas formas. A primeira parte é que o mestre, que é a primeira parte, eu vou girar aqui para vocês verem melhor, mas só para já adiantar, a primeira parte eu tenho dois conjuntos de flip-flops, ele aceita o sinal, então, por primeiro clock, a primeira parte dos flip-flops estão ativos, a segunda parte vão ficar inativos. A gente já vai ver como é que a gente faz isso. E a saída vai ser Q. Na segunda parte, eu estou inserindo um outro valor, que eu vou chamar de B. Aí, nessa parte, esse valor de A da entrada aqui vai passar para a saída, e o valor de B vai entrar aqui no mestre que está inativo, enquanto o A vai passar para o escravo que está ativo. Então, é assim que funciona a memória serial. A gente vai passando dado por dado a cada ciclo de clock de maneira controlada e, o mais importante de tudo, isso é independente do sinal de entrada aqui. Por isso que se usa esse sistema. Para ficar mais claro, eu vou girar ali. Deixa eu achar aqui. Para facilitar a vida, eu estou mostrando aqui um flip-flop tipo D, mestre-escravo. Então, eu tenho aqui um flip-flop NOR, e eu tenho aqui um flip-flop NOR também. Esse primeiro é o mestre, todo esse trecho aqui é chamado de mestre, todo esse trecho aqui é chamado de escravo. Tá? Então, primeiramente, a gente coloca, vamos supor, eu vou carregar o mestre, né? Então, eu coloco φ, que é o clock igual a 0, ou seja, aquela parte do sinal do clock igual a 0 e o D igual a 1. Só que aí vem o segredinho, né?
quando eu ligar nas portas END aqui, para fazer a sincronização, em vez de colocar FI, eu coloco FI barrado. Então, se o clock é 0, o que significa? Significa que esse valor aqui é 1, né? Então, 1 END qualquer coisa, ou qualquer variável, no caso D, é simplesmente aquela variável, né? Então, essa variável passa para cá. Então, se aqui for D, vai passar o D para cá, e aqui vai passar o D barrado. Tá? Então, se o D é 1, vai passar 1 para cá, vai armazenar o 1 nesse primeiro flip-flop. No segundo flip-flop, vai se armazenar o 0. Então, eu tenho o Q e o Q barrado. Por que isso não passa para frente até o final? Porque nesses outros dois entes, eu coloco o clock não barrado, então o clock é 0. O que significa que eu vou ter 0, sempre que eu tenho end com 0, a saída é sempre 0. O que acontece na porta NOR, no flip-flop NOR, quando ambos são 0? Vamos voltar lá para ver. Está virado aqui, mas quando ambos são 0, a saída é idêntica ao que ele tinha antes. Esse é o sistema de hold. Então, vejam vocês que o que eu tenho aqui agora é que eu carreguei o sinal aqui de entrada, mas o sinal aqui de saída ficou, que eu tinha anteriormente, que eu não sei qual que é, e não importa, ficou completamente inalterado. Ok? Então, feito em 2 etapas de clock, né? Num período de clock, né? Então, quando o clock é 0, eu carrego o valor aqui no mestre, e o escravo fica inativo, porque essa é a entrada do clock dele é 0. Então, essa primeira etapa é carregar o mestre. Para transferir para o escravo, que é a segunda etapa aqui, a gente passa para o clock igual a 1. Então, voltando lá, seria essa situação aqui, né? Onde o clock é 1. Então, primeiro eu estava em 0, aí eu passei para 1. Então, o que nós igual ao D de entrada que eu coloquei lá no início. Né? Lembrando que na porta NOR,